Vou falar do tema da pequena morte. Certa vez, uma paciente me perguntou qual remédio eu usava para dormir. No momento, a resposta que dei foi nenhum, mas isto me levou a refletir. Qual será o motivo das pessoas terem tantas dificuldades em lidar com o sono? Algo tão simples, tão fácil e tão necessário, que era somente deitar na cama e dormir. Mas não é assim a realidade de muitos. Será que somente a ansiedade de um novo dia que leva as pessoas a terem insônia, dificuldade para dormir, falta de higiene no sono? Será que as pessoas não dormem pois não estão preparadas para morrer? Não seria isso a verdade? Por este motivo, devo eu falar sobre a pequena morte, já que as duas coisas estão diretamente interligadas. Na verdade, eu até uso uma medicação para dormir, no caso, para ajudar. Porém, o meu sono não vem do efeito do medicamento. Eu uso apenas por um efeito placebo, pois o simples ato de eu lembrar de colocar um remédio na minha boca para dormir faz a minha mente ter certeza de que já está na hora de eu dormir. Então, uma das primeiras coisas para dormir bem é ter o seu horário para dormir e o horário para sentir sono. E se até aquele horário do sono não veio, algo pode estar errado. Sendo assim, não é o remédio em si que me causa o sono, mas o fato de eu ter lembrado de utilizá-lo, pois é neste momento que, teoricamente, iniciou a minha higiene do sono. A higiene do sono, esta que tem uma ligação direta com uma vida cristã organizada. E também faz um resumo do que é a vida aqui na Terra. Dormir é algo necessário em nossa vida e caminhada terrena. Também é uma simulação da morte, pois não sabemos o dia que o Senhor virá. Aí depois do dia de trabalho, o próprio Deus quis descansar quando criou o mundo. Então seria injusto que nós trabalhássemos, vivêssemos nossas vidas e não dormíssemos. Porém, o que acontece com o homem é que nós podemos terminar nossa jornada de trabalho, nosso dia de afazeres, e podemos não acordar no próximo dia. Então, o sono é uma ótima simulação da morte, e a melhor simulação do que é a morte. Não apenas para nos preparar, mas também para refletir e alcançar a graça da mesma, pois é importante para a salvação. Todo dia temos uma oportunidade de morrer, de ter um pequeno acerto de contas para com Deus, para que Ele possa nos dar mais um dia de vida, e se caso morrêssemos, termos uma chance de pedir perdão antes de findar o dia. Pois nós, na condição humana, não sabemos o dia de amanhã. E se hoje Deus vai vir e nos pedir contas. Por isso, aquele que tem uma boa higiene do sono tem uma boa higiene de morte. Ou seja, as duas coisas estão interligadas. E é preciso estar em dia para com Deus, para que não fiquemos ansiosos na hora de dormir. Para que não nos preocupemos além do... Não nos preocupemos hoje as preocupações de amanhã. E eu digo que um dos maiores segredos para a santidade está no preparo para morrer a qualquer dia e a qualquer momento, pois não sabemos o dia em que o Senhor virá. E podemos ainda falar de Carlos Acutis, que morreu tão jovem, mas o que se via, o que se vê, era o quanto ele estava preparado para isso, para o seu acerto de contas para com Deus. E as coisas se tornam cada vez mais difíceis, que o próprio Deus diz que se haverá fé no mundo no dia em que Jesus voltar. Por isso, o preparo para a morte tem que ser diário, pois independente do dia, estaremos indo ao encontro dele toda vez que dormir. É preciso nos dirigir a Deus todas as noites se queremos encontrar uma boa morte diante do nosso Senhor. E quanto mais cedo na nossa vida, no nosso caminho, nos prepararmos para a morte, ao dormir, mais sucesso teremos nos nossos objetivos, pois teremos uma melhor noite de sono, que vai permitir mais aprendizado, mais desempenho físico, mais recuperação dos músculos, mais recuperação do cérebro e mais graças Deus pode derramar sobre nossas vidas, porque estamos em sua graça, em sua dependência e em sua providência. E é óbvio que para alcançar essa graça, temos que ter uma realidade de santidade, uma realidade do estado de graça e uma vivência das moradas e do crescimento espiritual, do caminho que desejamos alcançar. Que não estejamos tão ligados com o mundo, mas buscando uma plenitude na vida espiritual que está em buscar aos céus, a graça dos céus e as consequências que hão de vir
em alcançar essas moradas. Pois a vida em Cristo é um caminho de profunda transformação. E a reconciliação na hora de dormir ou em qualquer momento de nossas vidas, quando estivermos precisando através da reflexão, faz parte desse caminho para aqueles que vão estar desesperados no dia da morte. Então, que Deus nos poupe de estarmos desesperados no dia da morte, de não saber o que fazer, de não saber para onde vamos, de quem vai nos acolher, quem vai nos recepcionar, e o tormento de estar cercados de demônios na hora mais importante da nossa vida. Em resumo, é preciso aproveitar a vida enquanto é tempo para alcançar a graça, pois a graça de Deus se dá em vida. Aqueles que esperam a hora da morte vão se frustrar mais do que tudo. E o preparo para dormir é mais importante do que tudo para o nosso sono. Então, o sono começa enquanto ainda estamos acordados, assim como é a salvação e a vida nos céus. O preparo é mais importante do que o sono em si. E a nossa hora vai chegar. Os nossos planos não estarão completos. Então, vai faltar coisas e planos, porque achamos que vamos viver para sempre. E é por isso que devemos, antes da morte ou antes do sono, estar em dia com o nosso exame de consciência e na graça de nosso Senhor. E uma das principais maneiras que o demônio tem de nos enganar é dizer que o homem tem total controle sobre sua vida. E isso pode até ser verdade quando somos jovens, quando estamos no começo. Mas a maior verdade é que no final da vida o homem não tem um controle de sequer se não estiver preparado para morrer. Então só vai ter controle de sua própria vida aquele que estiver preparado para a morte e a qualquer momento.